Você sabia que os materiais que usamos no nosso dia a dia podem ser mais fortes e mais leves do que muitos metais? E que eles têm uma história que vem lá do Egito Antigo? Isso mesmo, estamos falando dos materiais compósitos. Se você já usou uma prancha de surf, uma prótese ortopédica ou um sapato de corrida, você usou um objeto feito de compósitos e não ficou sabendo. E hoje vamos embarcar numa jornada pelo mundo dos compósitos e entender tudo sobre eles nesse vídeo. Ok, mas o que são compósitos exatamente? Os compósitos são uma classe extremamente versáteis, mesmo não oferecendo propriedades específicas. Os compósitos são formados pela combinação estratégica de dois ou mais componentes distintos, cada um deles contribuindo com suas propriedades para criar um material superior e com propriedades únicas. E além disso, os materiais compósitos consistem normalmente de uma matriz e um reforço, sendo a matriz o material que suporta e envolve o reforço, que por sua vez é incorporado para melhorar as propriedades mecânicas do material, criando assim algo único. Alguns exemplos são fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de aramida, que também é usada em luvas que é resistentes ao calor e aos cortes. E por final, as fibras de bambu. Para entender de onde vinham os materiais compósitos, precisamos dar um passo atrás no tempo. Vamos começar lá atrás, no Egito Antigo, onde os engenheiros já estavam criando soluções inteligentes usando combinações de materiais. Sabia que estruturas das pirâmides e outros edifícios monumentais tinham fibras naturais misturadas à argamassa para aumentar a resistência? Pois é, os egípcios estavam usando uma forma primitiva de compósitos. Esses materiais, combinando diferentes propriedades, já estavam ali na base das grandes construções. Avançando no tempo, vemos que, durante a Idade Média, ainda não havia uma compreensão tão detalhada sobre compósitos, mas as fibras de cânhamo e outros materiais naturais começaram a ser usados para reforçar cordas e tecidos em várias partes do mundo. Mesmo que ainda não se conhecesse a engenharia por trás desses materiais, os povos medievais estavam, de certa forma, fazendo uso prático das propriedades desses compósitos. Mas foi no início do século XX que o verdadeiro avanço começou. Nos anos 30 e 40, com o desenvolvimento das fibras sintéticas como o nylon e o polietileno, a ideia de combinar materiais diferentes começou a ganhar força. Durante a Segunda Guerra Mundial, as necessidades militares levaram à criação de materiais mais leves e resistentes. O uso de fibra de vidro, por exemplo, começou a se expandir na fabricação de partes de aviões e até em embarcações. Agora, se você acha que a história dos compósitos é sobre passado, você está enganado. Nos anos 50 e 60, o lançamento da Apollo 11 e o início da exploração espacial marcaram um ponto de virada. Foi nessa época que a fibra de carbono começou a ser usada em aeronaves e peças aeroespaciais, graças à sua incrível resistência e leveza. Imagine enquanto os astronautas estavam a caminho da Lua, seus trajes espaciais e partes das naves estavam sendo feitas com compósitos avançados. Nas décadas seguintes, os compósitos começaram a ser usados em muitas outras indústrias, como a automobilística, naval e energia eólica, e seguem sendo utilizadas até os dias de hoje. Agora que já vimos o que são os materiais compósitos e como eles evoluíram ao longo da história, vamos falar de algo essencial, suas propriedades, que são resistência mecânica, leveza, resistência à fadiga, resistência à corrosão, flexibilidade, isolamento térmico e elétrico e absorção de impacto. Muito mais forte do que metais tradicionais, suportam grandes forças sem deformação. Exemplo, Kevlar em coletes à prova de balas. Proporcionam alta resistência com baixo peso, tornando veículos mais eficientes. Exemplos: carro de Fórmula 1 com carroceria de fibra de carbono. Suportam esforços repetitivos sem perder qualidade. Exemplo: hélice de turbina eólicas, que duram décadas sem falhas. Não ferrujam, sendo ideais para ambientes agressivos. Exemplos: peças de fibra de vidro em barcos. Podem ser moldados em qualquer formato, permitindo estruturas inovadoras. Exemplo: carros esportivos aerodinâmicos. Protegem contra calor e eletricidade. Exemplo: trajes espaciais dos astronautas. Dissipam energia cinética e reduzem danos em colisões. Exemplo, capacetes de motociclistas.
Exemplo, capacetes de motociclista. Eu nem sabia que moto usava capacete, é a primeira vez. Moto não usa capacete. Moto usa capacete? Não usa capacete, não? Não usa não. Usa. Não, pô, usa não. Moto usa capacete pra andar? Sim, com certeza. Quem usa é a pessoa, não a moto. Vini. Lógico. Quem usa capacete... Não, veja bem, quem usa capacete é a pessoa, não é a moto, não. E como tudo isso é feito? A fabricação de compósitos é uma arte e, dependendo do processo, pode ser super rápido ou bem detalhado. Os processos variam desde métodos manuais até técnicas automatizadas de alta precisão, garantindo controle sobre resistência, peso e acabamento final. Processos esses que são o Handler Up, que é a aplicação manual de fibras e resinas sobre um molde. É um método simples de baixo custo, mas depende da habilidade do operador. O Spray Up, similar ao Handler Up, mas utiliza spray para aplicação de resinas e fibras picadas, acelerando o processo da produção. A pultrusão, que é um processo contínuo para fabricar perfis estruturais, fibras são impregnadas com resina, moldadas e curadas em alta temperatura. O enrolamento filamentar, que é um método utilizado para fabricar peças cilíndricas, como tanques de pressão, através do enrolamento de fibras impregnadas em resina, sobre o modo giratório. A moldagem por injeção, a resina líquida é injetada sob pressão em um molde fechado, contendo fibras secas, garantindo alta qualidade de precisão. A moldagem por compressão, o material é prensado entre moldes aquecidos, permitindo a produção rápida e precisa. E a metalurgia do pó, usadas para compósitos metálicos e cerâmicos. Envolve a compactação e a sinterização de pós para formar peças resistentes ao calor e desgaste. Cada processo possui vantagens e limitações, sendo escolhido de acordo com a necessidade de resistência, peso e custo da peça final. Porém, mesmo que o processo de fabricação seja extremamente complicado e demorado, é crucial que exista um controle preciso das propriedades dos compósitos para atender os requisitos específicos para a aplicação de cada um. Alguns métodos para esse controle são orientação do reforço, teor de reforço, processamento térmico, controle de interface, matriz de reforço e aditivos químicos. A orientação de reforço influencia diretamente as propriedades mecânicas do material. O design da disposição das fibras é essencial e crítico para otimizar a resistência. No teor de reforço, a quantidade de reforço em relação à matriz afeta a resistência e rigidez do compósito grandemente. Já no processamento térmico, o tratamento pode ser utilizado para curar a resina e ajustar as propriedades finais, enquanto o controle da interface matriz-reforço usa das modificações na interface para melhorar a adesão, impactando as suas propriedades mecânicas. E os aditivos químicos podem ser incorporados para melhorar as propriedades específicas como resistência à chama ou resistência química. E onde esses compósitos estão sendo usados? Bom, a resposta é em tudo. Na indústria aeronáutica, automobilística, aeroespacial, militar, na biomedicina e na construção civil. Isso é só a ponta do iceberg. Ligas de alumínio são substituídos na fuselagem de um avião por compósitos mais eficientes e mais resistentes. Concreto, isolamento térmico, acústico e reforço estrutural são feitos com compósitos, assim ajudando na construção de casas e apartamentos. Nos carros, o uso de compósitos significa que o veículo se torna bem mais leve e, por consequência, mais eficientes. Na biomedicina, compósitos são usados em próteses. E a baixa densidade dos materiais combinados com sua alta resistência, a deformação contribuem para a vida útil estendida de alta resistência. Mecânica, eles são muitas vezes utilizados como coletes à prova de balas e hélices. Os compósitos têm evoluído significativamente nas últimas décadas e seu futuro promete avanços ainda mais notáveis. Com a crescente demanda por soluções mais eficientes e sustentáveis, a sustentabilidade tem se tornado um fator-chave no desenvolvimento de novos compósitos, com ênfase em nanotecnologia. A incorporação de nanopartículas pode melhorar significativamente as propriedades dos compósitos, como resistência, rigidez e capacidade de conduzir eletricidade ou calor. Compósitos inteligentes. Com a integração de sensores e sistemas de monitoramento, os compósitos podem se tornar inteligentes, capazes de detectar falhas ou alterações nas condições de operação, como em aeronaves ou em estruturas civis. A automação e impressão 3D. A impressão 3D de compósitos permitirá a fabricação de peças complexas com a precisão milimétrica e menor desperdício do material, além de permitir a customização em grande escala. A sustentabilidade será um dos pilares do futuro dos compósitos. Algumas áreas em que os compósitos
compósitos estão sendo desenvolvidos para reduzir o impacto ambiental incluem compósitos de fibras naturais, o uso de fibras naturais como bambu, cânhamo ou linho, em vez de fibras sintéticas como vidro ou carbono, reduz a pegada de carbono e aumenta a biodegradabilidade dos compósitos. A reciclagem de compósitos tem sido um desafio. As novas tecnologias estão surgindo para reciclar compósitos termofixos, que anteriormente eram considerados irrecicláveis, transformando-os em novos materiais ou energia. O uso de resinas sustentáveis. Pesquisas estão sendo feitas para substituir as resinas à base de petróleo por opções à base de recursos renováveis, como biopolímeros, para reduzir a dependência de matérias-primas não renováveis e diminuir o impacto ambiental. Durabilidade e longevidade. Compósitos são naturalmente resistentes ao desgaste, à corrosão e a fatores ambientais, o que pode resultar em produtos de maior durabilidade, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e, consequentemente, a quantidade de resíduos. Os compósitos estão cada vez mais sendo utilizados em indústrias que buscam soluções sustentáveis, como indústria automotiva. O uso de compósitos em veículos pode reduzir o peso e aumentar a eficiência do combustível e diminuir as emissões de CO2. Além disso, compósitos mais leves ajudam na eficiência energética, o que é crucial para a transição para veículos elétricos. Energia renovável. Os compósitos são essenciais para a fabricação de turbinas eólicas, já que são leves, fortes e resistentes à corrosão, contribuindo para a eficiência energética e para a expansão das energias renováveis. Construção sustentável. Compósitos estão sendo utilizados em materiais de construção que são mais leves, duráveis e eficientes energeticamente, reduzindo a necessidade de materiais convencionais como aço e concreto e diminuindo o impacto ambiental das construções. Apesar dos avanços, os compósitos ainda enfrentam desafios, especialmente no que diz respeito à reciclagem e à redução de custos. Contudo, com o aumento da pesquisa em novos materiais, tecnologias de reciclagem e o desenvolvimento de processos de fabricação mais eficientes, o futuro dos compósitos será cada vez mais sustentável, integrado às necessidades de um mundo mais ecológico. E aí, pessoal, gostaram de descobrir mais sobre o mundo dos materiais compósitos? Não é incrível ver como a engenharia e a inovação estão criando soluções tão versáteis, eficientes e sustentáveis, seja nas turbinas eólicas, nos carros mais leves ou até nas novas tecnologias biomédicas. Os compósitos estão mudando o jogo e nos mostrando o futuro que podemos esperar. Agora eu quero saber de vocês. Qual aplicação de compósitos vocês acham mais interessante? Ou talvez vocês já conheçam algum compósito que eu não mencionei no vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber a opinião de vocês. Não se esqueça de dar o gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos que estão por vir. E isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!